Graças e paz, amados. Vamos compartilhar mais uma reflexão. E o texto que eu trago para a nossa reflexão se encontra em Lucas, no capítulo 4, do versículo 24 ao 30. Nesse texto é quando Jesus vai até a sua terra natal em Nazaré, e ali ele fala aquela expressão que é tão conhecida, que diz que o profeta não tem honra na sua pátria. O profeta ele não é considerado, reconhecido em sua pátria. E foi o que aconteceu com o próprio Jesus ali em Nazaré. Não que ele falou isso como se fosse um mandamento, uma norma, uma regra, mas é o que acontece, infelizmente, aconteceu com ele. E ele cita também o caso de outros profetas que vieram, como Elias. A Bíblia fala que Elias, ele estava ali na terra de Israel, mas não foi honrado e considerado pelo povo de Israel, e só apenas a viúva de Serapta foi a mulher que Deus levantou para que Elias ali fosse a sua casa, e ali Deus usou Elias para abençoar a vida daquela mulher. E Jesus menciona esse caso, dizendo até que nesse texto que eu citei, ele fala que existia muitas outras viúvas em Israel, mas ele foi para uma viúva que era de uma outra terra, de uma outra nação. O mesmo caso aconteceu com Eliseu. A palavra fala, Jesus fala nesses versículos também, ele cita esse caso, que existia muitos leprosos em Israel, mas o que foi tocado e curado pela vida do profeta Eliseu foi Naamã, um outro homem que não era da nação de Israel, porque faltou honra, reconhecimento e, consequentemente, a falta da fé também. Quando não se reconhece, não se honra, não se crê. E a questão não é crer na pessoa em si, mas na unção que está sobre a pessoa. Jesus chegou na sua terra e não foi reconhecido, não foi honrado, não foi considerado. Não consideraram a unção que estava sobre Jesus. Quem realmente Jesus era? Jesus não era apenas o filho de Maria e de José, não era apenas um carpinteiro, mas era o próprio Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele estava ali entre aquelas pessoas da sua terra, da sua nação, entre aquelas pessoas que tinham tanta proximidade dele, mas só que as pessoas não levaram em conta e não consideraram, mas tornaram comum aquilo que era santo, sagrado. E esse é um grande problema. Algumas pessoas não têm honrado e não têm considerado as pessoas que Deus levantou como líderes, como pessoas escolhidas por Deus. E Deus levanta para abençoar nossas vidas, pessoas próximas de nós, para ser um canal de Deus para abençoar nossas vidas, mas a falta da honra, da consideração, quando eu não honro alguém que Deus levantou para abençoar a minha vida, quando eu não considero alguém que Deus levantou para abençoar a minha vida, eu não estou considerando e honrando o próprio Deus, porque eu estou desconsiderando, acima de tudo, a unção do Senhor que está sobre aquela pessoa. Então, as pessoas ali de Nazaré, o próprio Jesus fala sobre isso, por conta da falta de fé, ele não podia ali realizar muitos milagres. Eles tinham com ele o próprio Deus ali, o próprio Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, para ali levar milagres, realizar prodígios e maravilhas, para curar, para sarar, para pregar o Evangelho, e eles não puderam desfrutar disso porque não consideraram a pessoa de Jesus. E muitos têm feito isso até hoje, amados. E nós precisamos rever esses conceitos. Não podemos agir da mesma forma, porque talvez a bênção que Deus tem específica para nossas vidas está passando diante da gente e a gente não está percebendo, porque não estamos honrando nem considerando aqueles que Deus levantou. As pessoas que Deus levantou como líderes, como pessoas para anunciar o Evangelho. Para mim e para você, nós precisamos considerar e honrar e não tornar comum aquilo que Deus considera sagrado, santo, a unção do Senhor sobre a vida das pessoas, queridos. Nós precisamos ter cuidado com isso e rever esses conceitos. E nesse tempo de redes sociais, de tantas ministrações, tem acontecido muito disso. Muitas pessoas têm dado preferência a um cantor muito conhecido, famoso do momento, um pregador famoso do momento. Muitos se esforçam ao máximo para assistir, ou para ver, ou para estar perto daquela pessoa que é famosa, que tem um grande nome, que tem muitos seguidores, e desconsidera às vezes aqueles que estão tão perto deles. E através daquelas pessoas Deus quer abençoar a nossa vida. Através daquelas pessoas Deus quer abençoar a sua vida, a vida de cada um de nós, mas nós estamos deixando a bênção passar tão próximo de cada um de nós.
Sabe, irmãos, nós precisamos ter sabedoria, discernimento, precisamos mudar os conceitos e honrar a presença de Deus, a unção de Deus sobre a vida das pessoas. Nós precisamos considerar para que possamos assim desfrutar da bênção de Deus que ali está sobre a vida daquela pessoa. Eu lembro-me do momento que Ana foi orar, pedindo um filho ao Senhor, e o profeta Eli, o sacerdote Eli, ao ver aquela mulher orar e ela não saía palavras da sua boca, ele achou que ela estava embriagada, e aquele homem proferiu uma palavra dura para aquela mulher. Uma palavra dura para aquela mulher que já estava angustiada, aflita, mas mesmo assim aquela mulher não revidou aquilo que o sacerdote disse para com ela, porque ele achou que ela estava embriagada, e ele falou isso para aquela mulher. E ela não revidou com rispidez, não, muito pelo contrário, mas ela reconheceu que ali estava um homem levantado por Deus, um sacerdote do Senhor, e ela chamou ele de Senhor e explicou a sua situação, a condição que ela se encontrava, a dor que ela sentia no seu peito, na sua alma, e por conta dessa honra, dessa consideração, mesmo depois de ter ouvido uma palavra ríspida, uma palavra dura do sacerdote, aquela mulher recebeu a sua bênção, porque ela reconheceu a autoridade, ela reconheceu a unção, e ela honrou, independente do que ele tinha falado para com ela. Entende, amados? Precisamos ter essa compreensão em nosso coração e honrar aqueles que Deus levantou para abençoar nossas vidas, e considerar a presença e a unção do Senhor sobre a vida das pessoas, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque talvez a bênção esteja passando tão pertinho de mim, de você, e a gente está deixando ela ir embora, ela escapar das nossas mãos, porque não honramos, não consideramos e consequentemente não estamos crendo na unção do Senhor sobre a vida das pessoas. Amados, aquela viúva de Sarepta e Naamã, aquele leproso, aquele general da Síria, eles foram ricamente abençoados porque eles creram, eles confiaram, e o Deus é o mesmo, meus irmãos. O Deus é o mesmo que realizou aqueles grandes milagres, prodígios e maravilhas. É o mesmo Deus que através de Jesus operou milagres, prodígios e maravilhas, e era o mesmo Jesus que estava na sua terra Nazaré e gostaria e queria e desejava realizar os mesmos milagres, prodígios e maravilhas, mas por falta da honra, da consideração e da fé, ele foi impedido de agir. O próprio Jesus usa essa expressão, ele foi impedido de agir, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos honrar, precisamos considerar e precisamos consequentemente crer de todo o coração, e através da nossa fé, através da nossa convicção de fé em Deus e na unção de Deus sobre a vida das pessoas e na sua palavra, nós vamos desfrutar dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Deus é o mesmo e quer e deseja realizar milagres, prodígios, maravilhas na minha vida, na sua vida, nossas vidas, mas precisamos nos posicionar alinhado com a palavra de forma correta, considerando os princípios da palavra, para que venhamos desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então honre, considere e creia de todo o coração, e você verá o milagre de Deus, você verá o agir de Deus, você verá a resposta do alto. A palavra também fala sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Existe uma multidão que só cercava Jesus, só estava perto de Jesus, mas não creu de todo o coração, mas não honrou como ele deveria ser honrado. Mas uma só mulher que enfrentou toda aquela multidão foi até Jesus, honrou, considerou e creu e tocou. E quando ela tocou, Jesus não precisou liberar nenhuma palavra para ela, Jesus não precisou impor as mãos sobre ela, mas a unção foi liberada e aquela mulher foi curada. Quando você honra, quando você considera, quando você crê, a unção ela virá sobre a tua vida, ela tocará você, ela sarará você, ela restaurará a tua casa, a tua família. Creia de todo o coração, honre, considere e receba o favor de Deus na tua vida, em nome de Jesus.